Como saber a tonalidade de uma música? Para quem está começando a tocar violão, essa é uma matéria, né? É uma das aulas mais difíceis que o aluno de violão pode ter ou de qualquer instrumento, porque ele precisa estudar e treinar seus ouvidos e muitas das vezes está cometendo alguns erros e está faltando algumas dicas. E nesta aula eu vou ajudar vocês a encontrar esses erros e vou dar também dicas valiosas para vocês conseguirem estudar e treinar mais o ouvido, né, para poder saber da onde está vindo essa tonalidade, tá bom? Por isso, não deixe de assistir essa aula até o final, todos os detalhes. Se tiver com alguma dificuldade, volta um pouquinho no vídeo, assista de novo, estude com calma. Com certeza você sairá daqui bem melhor, né? Com esses conceitos que eu vou passar aí para vocês, tá bom? Então vamos lá então? Vem comigo! Olá, eu sou Ranjador Marconi, bem-vindo ao canal QI Musical, o canal do músico. Para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre tonalidade, como saber a tonalidade, é preciso ter em mãos algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas é conhecer a escala, conhecer bem a escala, o campo harmônico também, é bom conhecer, dar esse início aí nesse estudo aí. Então eu vou dar uma repassada nesses itens para a gente começar a acostumar o ouvido, tá bom? A gente precisa treinar o ouvido para poder tirar a música, saber que tom está e tudo mais. Tá? Claro que existem técnicas e existem alguns erros aí também que a gente vai eliminar para te ajudar. Então essa primeira ferramenta é saber a escala diatônica maior, que sabendo ela, a gente consegue saber praticamente todo o processo do campo harmônico e tudo mais. Começa a entender para onde a música está indo e começa a saber quando ela vai para o primeiro, segundo grau, terceiro grau. Isso já ajuda a gente começar a tirar e saber onde está a tonalidade, qual é a tonalidade. Então, só repassando, eu vou dar um exemplo aqui da escala de Dó. Então, a escala diatônica de Dó é formada por 7 notas, tá bom? O primeiro grau é o Dó, o segundo é o Ré, o terceiro grau é o Mi, o quarto grau é o Fá, o quinto grau é o Sol, o sexto grau é o Lá, o sétimo grau é o Si. Uma coisa importante é lembrar, se você já sabe, se você não sabe, guarde isso bem, que a escala diatônica tem um padrão de tonalidades entre as notas. Do primeiro para o segundo grau é um tom, do segundo para o terceiro também é um tom. Agora, do terceiro para o quarto grau é meio tom, guardem isso. Não importa a tonalidade. Do quarto para o quinto é um tom, do quinto para o sexto também é um tom, e do sexto para o sétimo também é o tom. E do sétimo para o oitavo é meio tom para começar a escala de novo. Então, se nós fôssemos fazer a escala de Lá, por exemplo, seguindo esse padrão aí, fica fácil, a gente começa a entender esse processo. Então, o primeiro grau é o Lá, um tom depois é o Si, o segundo grau é o Si. Agora, para a gente ir para o terceiro grau, a gente coloca mais um tom, que é o Si, vem o Dó sustenido, tá? Então, é só seguir essa regra. Depois do terceiro para o quarto é meio tom, Dó sustenido vem o Ré, que é o quarto grau. E para a gente achar o quinto grau, a gente coloca mais um tom, Ré vai para o Mi, depois mais um tom de novo, né? Que é da quinta para a sexta, então do Mi, mais um tom depois eu tenho Fá sustenido, tá bom? Que é o sexto grau. E o sétimo grau da escala de Lá é mais um tom, partindo da sexta, né? Então eu tenho Fá sustenido, um tom depois é Sol sustenido. E depois a sétima para a oitava é meio tom, aí vai Sol sustenido, meio tom Lá. Então, dessa primeira ferramenta, guardem bem isso aí, e dá para perceber que usando essa mesma regra, a gente consegue mudar de tom e começa a entender os graus, tá bom? E a segunda ferramenta
é ter um pouquinho de conhecimento do campo harmônico. Então eu vou passar hoje o campo harmônico de Sol, tá? Lembrando que, seguindo o padrão da escala diatônica, que é tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, a gente consegue fazer qualquer tonalidade, tá bom? É só seguir o mesmo padrão. E no campo harmônico também não é diferente, tá? O primeiro grau, por exemplo, na escala de Sol, é Sol com sétima maior. O segundo grau é Lá menor com sétima. O terceiro grau é Si menor com sétima. O quarto grau ele é Dó com sétima maior. O quinto grau é Ré com sétima. O sexto grau é Mi menor com sétima. O sétimo grau é Fá sustenido meio diminuto, que é, falando de estrutura, ele é um Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuto. Então, essas estruturas, elas servem para qualquer tonalidade, tá bom? Não importa. Então, se eu fosse começar em Fá, por exemplo, o primeiro grau também seria igual, Fá com sétima maior, melhor dizendo. E o terceiro grau dele também vai ser menor com sétima, como o outro também é, tá bom? Então, essa ferramenta também é uma outra bem eficaz para a gente conseguir já tirar e saber que tonalidade da música, tá bom? Ainda vou falar de uma terceira ferramenta, que é a gente entender esse campo harmônico, que eu vou explicar hoje, para a gente entender a função de cada grau. A gente entendendo a função de cada grau, a gente consegue entrar nesse campo aí e começa a determinar aonde está, que tonalidade está a música, que grau que ela está indo. Nosso ouvido começa a aprimorar com isso aí. Então, eu vou falar sobre essas três ferramentas hoje e com certeza você vai te ajudar muito a dar início a esse estudo, né? Que precisa, claro, precisa estudar, né? Mas não é nada absurdo. É questão de estudo e o ouvido vai aprimorando. Antes de começarmos aqui literalmente a dar as dicas, né, para vocês começarem a pegar e saber que tonalidade é a música, eu preciso falar dos erros que acontecem muito quem está começando a tocar violão. Muita gente quer pegar o violão e pegar o baixo e ficar tentando achar a nota. Ah, achei que é o Dó. Agora, achei que é o Dó. A música está no Dó aqui, a cabeça é o Dó. E quando a música realmente está na cabeça do Dó. Às vezes ela está com o acorde invertido e está te atrapalhando. Mas vamos supor que esteja. Mas se você encontrar o acorde, não significa você saber que tom está a música. Então esse é um erro também. Não é por aí, não é por aqui que a gente acha a tonalidade da música. Tá bom? A gente tem que usar de uma outra maneira. Tá? O segundo erro é a gente não querer estudar o campo harmônico, não querer estudar a escala diatônica, não colocar no dedo. Porque você fazendo a escala diatônica na mão aqui, por exemplo, você vai fazer a de Sol, ó. Você pode, o seu cérebro vai acostumando, ó, com o som. Tá bom? Isso vai acostumando. Então, esse é um erro da gente não querer estudar o campo harmônico e dar início a esse estudo, porque ele é o sentido de todas as coisas, para a gente começar a estudar harmonia funcional, fazer solos, tá bom? Então, esse é um outro erro, tá? Acho que praticamente esses dois erros aí que eu vejo assim. E acho que até tem um outro erro aí que eu posso falar, que é tentar tirar a música sem conhecimento nenhum. Aí você não sabe se o acorde é menor, se é maior, não entende, é complicado, né? Então é importante estudar. Então hoje eu vou dar umas dicas de acordes, de campo harmônico e vai te ajudar a melhorar, achar a tonalidade da música aí, com certeza. Eu já falei do erro, agora eu vou falar da primeira dica. O primeiro passo aí é a gente começar a identificar, começar a treinar o ouvido para saber quando o acorde é maior ou menor. Por exemplo, eu vou fazer um Dó maior. A gente começar a entender que o acorde maior é mais aberto o som dele.
A gente, quando começa a estudar música e entra nessa fase de criação, de tirar a música de ouvido, de saber a tonalidade, a gente precisa deixar nossos ouvidos mais abertos para a música. Eu sempre falo aqui que o estudante de música e o músico escuta a música diferente da pessoa normal, que não é estudante de música, nem é músico. Tá bom? A gente precisa estudar a música com detalhes. Então, o primeiro detalhe é esse, ó. Acorde maior. Ele é mais aberto, né? Ele é mais alegre, vamos dizer assim. E o acorde menor é mais triste, ele é mais fechado o som, ó. Eu fiz o Dó maior, agora eu estou fazendo Dó menor. Viu essa terça menor aqui, ó? Ele faz acorde ficar mais triste, ó. Maior. Viu como é que o som... Agora escuta, eu explicando agora como ele fica melhor de entender, ó. Mais alegre. Mais triste. Então essa é a primeira dica. Treinar isso em casa. Acorde maior e menor, em todas as tonalidades. Fá. Alegre, triste. Começa o teu ouvido a aprimorar com isso aí, tá bom? Primeira dica. E aí, tá gostando da aula? Se você estiver gostando da aula aí, dá um joinha lá embaixo, curte o canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos aí e se inscreva também, que é muito importante para o canal, tá bom? A gente precisa dessa parceria aí de vocês aí, tá bom? Voltando para a aula aqui. Então, entrando na segunda dica agora, eu falei a primeira dica, agora a segunda dica. A gente precisa entender o campo harmônico. Ele é formado por 3 acordes maiores, né? E 4 acordes menores. Porém, esses acordes menores, o sétimo, ele não é muito usual em matéria de tonalidade. Então, a gente, para essa aula de tirar música e saber que tonalidade está, a gente pode deixar esse sétimo grau um pouquinho de lado aí para essa aula. Tá bom? Então, eu vou falar dos acordes maiores. Você, na primeira dica, você vai treinar em casa, você vai começar a entender que o acorde é maior e se o acorde é menor. Então, os acordes maiores da escala, da escala maior, do campo harmônico maior, são chamados de graus tonais. Eles definem a tonalidade. Então, já estou dando um caminho aí, né? Então, quando a gente vê um acorde maior, a gente provavelmente é uma possibilidade aí de estar no tom da música. Como eu tenho dentro da escala diatônica maior, eu tenho 3 acordes, se eu faço um acorde maior, então eu tenho 30 e poucos % aí de chance de ser a tonalidade da música. Então, como eu sei quando o acorde maior é a tonalidade ou não é? Então, essa outra dica, ó, presta atenção. Existe uma coisa chamada função do acorde, né? Que o primeiro grau ele repousa, ele dá aquele repouso na música. Então você tem que começar a escutar primeiro se o acorde é maior ou menor e se ele está repousando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Dó aqui. Ó. E vou para o Fá, aí Sol. Viu que a música relaxou? Ela deu aquela relaxada? E vou fazer o Fá e vou parar no Fá e vai dar a entender o som, estou falando de som agora, vai dar a entender que o Fá está pedindo para ir para um outro acorde para finalizar, ainda que não é ele que é para finalizar, ele não tem essa função. Ó. Ó. Tá vendo que o acorde ficou no alto? Tipo assim, ó. Aquele I, Já, ele está no I, o Já que é o Dó, então se chama, ele é um acorde subdominante. Então, dentro da escala do campo harmônico maior, esses 3 acordes maiores, eu tenho o primeiro, que é a tônica, e o 4º grau, que é o subdominante, e o 5º grau, que é o dominante. O dominante, que é o 5º grau, ele é mais tenso ainda. Ele pede realmente para resolver em outro acorde, que é o 1º grau. Ó.
resolve. Então, quando resolve assim, ó, dá aquele repouso, aquela tranquilidade, é o tom da música. Então, para isso, tem que pegar a primeira dica, treinar esse acorde maior e menor, e também treinar essa variante aí de repouso, de tensão, tá bom? Agora eu vou fazer o Dó maior, ele sendo quarto grau, para você ver que não é por causa do acorde, é da função do campo harmônico. Se esse Dó ele se transformar em quarto grau, nesse caso que eu estou falando, é dentro da escala de Sol maior, ele vai ficar tenso, ele não está repousando mais, o repouso vai ser no Sol, ó, presta atenção, ó. Da primeira vez o Sol não estava repousando, agora o Sol repousou, porque não tem a ver com o acorde em si, tem a ver com a função do campo harmônico. Por isso que eu falo da importância de começar a estudar o campo harmônico. Quer ser um bom músico? Não deixe de começar a estudar harmonia, campo harmônico, escalas e tudo mais, tá bom? Isso é primordial para quem quer ser um bom músico, tá? Então, voltando para cá, então a primeira e a segunda dica a gente começa a entender bem aí. Agora, falando dos menores, né? Vamos falar dos menores agora? A música tem os menores também, né? O campo harmônico. Então, dentro da escala diatônica maior, tem, como falei, tem 4 menores, mas a gente vai atentar para 3, que é o segundo grau, o terceiro grau e o sexto. Agora, quando eu sei que eu estou na tonalidade também, uma terceira dica, usando os menores como auxílio. Por exemplo, eu vi que a música foi para o Dó. Aí você percebeu que um tom depois a música foi para o Ré menor. Aí você começa a analisar, opa, o campo harmônico está dizendo que o segundo grau é menor. Então, provavelmente, o tom é Dó. Bem? Aí depois ele avançou para o Mi menor. Então ele confirmou que o tom é Dó, só pela estrutura do acorde. Então essa é a terceira dica, a estrutura do acorde, usando os menores como ajuda. Então eu não posso, o segundo grau e o terceiro grau eles ficam do lado um do outro menores. Então, quando eu tenho 2 acordes seguidos menores, então eu já sei que eu estou no segundo e no terceiro. Então, é só voltar aqui atrás do segundo que eu vou achar o tom da música. Esse é outro macete aí, tá bom? Mais um macete aí. Então, por que o sexto grau não pode ser assim? Porque o sexto grau, o menor que vem depois dele é meio diminuto. Não é menor como é menor também, mas ele tem a quinta alterada. Então, se eu tiver um meio diminuto depois do acorde menor, tá bem, ó? Se eu tiver meio diminuto, então eu posso confirmar também que esse tom também aqui, eu estou no sexto grau e o tom é o Dó. No caso é o primeiro, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então é o sexto grau, é o Dó. Então é outro macete também. Tá bom? Uma coisa legal também para a gente ver é o seguinte, o quinto grau, ele está sempre acompanhando um tom atrás do quarto maior. Então, se a música fez isso, por exemplo, eu estou no Si bemol, quarto grau, um tom depois é maior, então a música já está dizendo que eu estou no quarto grau, quinto grau e o primeiro grau é o Fá. Então, quando a gente estuda o campo harmônico, essas dicas elas vão somando, né? Voltando aqui, a primeira dica é saber qual acorde é maior e menor, ouvindo, treinando o ouvido lá. A segunda dica é saber o repouso, né? E a terceira dica é usar os menores e os próprios graus para a gente saber aonde nós estamos.
Tá? Com essas 3 dicas, você consegue começar a estudar e começa a achar a tonalidade da música. Tá bom? Tá bom? Um outro erro, rapidamente, que eu lembrei aqui, quando a pessoa está começando a estudar, ele quer tentar tirar músicas difíceis, música de João Bosco, música de Djavan, tal, como é? Não. Tá começando a estudar, começa a tirar música com 3 acordes, 4 acordes, deixa seu ouvido acostumar primeiro, tá bom? Então, aproveitem essas dicas aí que vai dar muito certo. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Mais uma aula de harmonia, né? De campo harmônico. Essas aulas são as aulas assim muito completas e essas dicas vão te ajudar a você começar a saber o tom da música, tá bom? Isso facilita até para saber mudar de tom e outras coisas, tá bom? E não deixe de curtir esse canal, tá bom? Dê um joinha lá embaixo para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo. Compartilhe também com seus amigos aí esse vídeo, tá joia? E se você não é inscrito, se inscreva, tá? Que essa parceria é importante para ajudar o canal, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula.